Saber Direito desta semana, o tema é o direito anticorrupção. Você vai conhecer a teoria geral, a nova lei de improbidade administrativa e questões que envolvem corrupção nas eleições. As aulas são com o professor Igor Pinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui ao estudo da corrupção em ano eleitoral. Meu nome é Igor Pinheiro, sou promotor de justiça no estado do Ceará e nós falamos no bloco passado sobre a questão de abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, a diferenciação de abuso de poder político para as condutas vedadas em ano eleitoral, falamos sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, falamos sobre o poder de polícia do juiz eleitoral, falamos também sobre o cabimento da ação contra os abusos no período pré-eleitoral e finalizamos com o direito dos pré-candidatos praticarem determinados comportamentos. Muito bem, agora eu quero tratar com vocês sobre uma perspectiva criminal de atos que representam uso da máquina pública ou mesmo corrupção lato sensu no processo eleitoral. A primeira questão que eu queria tratar com vocês diz respeito ao conhecido crime de corrupção eleitoral. Esse delito está tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral e traz a criminalização tanto do candidato que doa, que oferece, que promete algo em troca do voto ou da abstenção do voto, é importante deixar isso claro, como também do eleitor que pede, que solicita, que recebe algo em troca do voto ou da abstenção do voto. Percebam, meus amigos e minhas amigas, que o crime de corrupção eleitoral, ele tem uma pena muito pequena para gerar uma prevenção, para gerar um efeito inibitório geral. O crime de corrupção eleitoral, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Isso significa dizer que não gera o efeito da perda do cargo conquistado, eventualmente, que não autoriza, via de regra, a prisão preventiva, salvo nas situações de reiteração criminosa, lei sucessiva, próximo do processo eleitoral. É um crime que admite os acordos punitivos, pelo menos a priori. Eu, particularmente, defendo no meu livro de crimes eleitorais que não é possível acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nesse tipo de delito, salvo se o indivíduo renunciar o posto que eventualmente ocupe ou se comprometa a não concorrer, porque isso vai trazer efetivamente o efeito inibitório geral. Outra discussão que sempre se tem quando há um processo de corrupção eleitoral diz respeito aos graus de culpabilidade. Quem deve ter uma pena maior? O político que compra o voto ou o eleitor que vende o seu voto? Sem sombra de dúvidas, a corrupção eleitoral ela é uma simbiose recíproca em que não há santos, mas também nós não precisamos ser ingênuos. Exigir do cidadão, e falo pela minha realidade, exigir de um cidadão do interior do estado do Ceará, que muitas vezes passa fome, que muitas vezes não sabe se vai ter o que comer no dia seguinte, que é privado dos serviços mais essenciais para todos nós, consciência cívica, é exigir o impossível praticamente daquelas pessoas mais necessitadas. E o político que pratica esse tipo de comportamento sabe disso e se aproveita maldosamente dessa carência financeira, patrimonial, social e até mesmo de autoestima do eleitor. Então, o grau de culpabilidade do político certamente é muito maior. Outro delito que eu queria tratar com vocês, e esse recorrente também no âmbito da administração pública, está no artigo 300 do Código Eleitoral. É o crime de coação eleitoral de servidor público. Acontece quando um superior hierárquico coage o seu inferior para que ele vote ou deixe de votar em determinado partido ou candidato.
Percebam que os beneficiários desse tipo de comportamento são dois. É o partido, que existe de forma permanente e, portanto, esse crime de coação eleitoral pode ser praticado a qualquer momento do ano eleitoral, como também o candidato, especificamente falando, que só vai existir com o pedido do registro de candidatura. Esse tipo de delito é verificado com frequência quando há admoestação, quando há ameaça de perda de emprego, de cargo comissionado, de função gratificada pelo gestor superior para que o indivíduo compareça à carreata, à passeata, à motociata, à jumentociata, o nome que se dê às novas atas aí do processo eleitoral brasileiro, mas sempre com o intuito de obrigar, de trazer ali um sentimento de praticar algo contra a sua livre manifestação de vontade a favor de partido ou de candidato. É um delito de natureza permanente e que traz ali repercussão criminal também de pouca importância na perspectiva punitiva. Aliás, o combate à corrupção eleitoral na seara criminal, eu costumo dizer que é meramente simbólico. E é meramente simbólico porque as penas são extremamente ineficazes. Pensem os senhores que, por exemplo, é muito mais grave você fazer uma denunciação caluniosa ou você propagar uma fake news do que praticar um crime de corrupção eleitoral. Aliás, praticar uma denunciação caluniosa, isto é, fazer uma denúncia sabidamente infundada contra uma pessoa com finalidade eleitoral, tem pena de 2 a 8 anos. Isso está no artigo 326-A do Código Eleitoral. Já o crime de corrupção tem a pena exatamente pela metade, demonstrando como a legislação não se preocupa com isso. Mas vejam, há 2 crimes de corrupção eleitoral que são desconhecidos de juízes, promotores, advogados, do público em geral e dos próprios políticos, e que estes sim possuem uma máxima potencialidade punitiva, que tem a pena criminal de cassação do registro ou do mandato. O primeiro deles está no artigo 334 do Código Eleitoral. Esse dispositivo diz que é crime utilizar a organização comercial de vendas, utilizar a distribuição de sorteios, utilizar a realização de brindes, de prêmios, com a finalidade de realizar propaganda eleitoral ou o aliciamento de eleitores. Então, aqueles casos recorrentes em que o político faz uma rifa, um sorteio, uma vaquinha, em que ele sai distribuindo brindes e faz alusão à sua campanha eleitoral, isto é crime, e isto dá pena criminal de cassação do registro ou do mandato. Isso aconteceu muito na pandemia Covid-19. Nas eleições de 2020, nós percebemos que os políticos, muitos deles de forma ardilosa, preocupados com o bem-estar da comunidade carente, passaram a fazer atos de distribuição de bens para as pessoas hipossuficientes, de álcool, de cestas, de máscaras, mas não faziam isso somente na perspectiva humanitária. Faziam isso no intuito de tirar dividendos eleitorais. E esse tipo de comportamento, sem sombra de dúvidas, caracterizava o crime do artigo 334 do Código Eleitoral, autorizando a cassação do registro ou do mandato. Muito bem. Mas há outro delito também. Esse eu costumo dizer que acontece em toda eleição. Em todo município pequeno, de médio porte, isso é certeza acontecer, que é o uso de veículos ou embarcações oficiais por candidatos ou pré-candidatos. Meus amigos, minhas amigas, anotem aí. Artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Esse dispositivo diz que usar nos 90 dias anteriores ao processo eleitoral qualquer veículo ou qualquer embarcação oficial só tem uma pena:
pena de cassação do registro ou do mandato. Igor, não tem nem multa? Não. Aqui é uma ação criminal com pena única. Eu, demonstrando que o indivíduo usou deliberadamente um veículo oficial ou embarcação oficial, isso só tem a pena de cassação do registro ou do mandato. Mas, Igor, eu vejo os presidentes, as presidentas, né, que nós já tivemos uma presidenta, usando aeronaves, jatinhos, motos, veículos para atos políticos. Isso é crime eleitoral? Veja só, a lei eleitoral autoriza, no caso do chefe do Poder Executivo Federal, que eles utilizem veículos, aeronaves, embarcações oficiais no deslocamento da sua campanha, sem que isso configure crime eleitoral, nem qualquer outro ilícito de natureza civil. Entretanto, é preciso que o partido ou a coligação ao qual este chefe do Poder Executivo esteja vinculado pague o valor correspondente como se tivesse havido um aluguel para a iniciativa privada. Mas cuidado, somente o presidente da República, o ocupante do posto da presidência da República, pode utilizar veículos ou embarcações oficiais no contexto da sua campanha eleitoral. Governador não pode, prefeito não pode. Se o fizer, vai incorrer na perspectiva civil, no abuso de poder político, a depender da gravidade, na conduta vedada do artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504 de 97 e também no crime do artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Há, porém, a necessidade de uma ressalva ainda no tocante ao presidente da República. Quem está autorizado a fazer uso da aeronave, do veículo oficial, é o ocupante do Poder Executivo Federal, que esteja em campanha de reeleição, e ele só pode se fazer acompanhar do seu staff de segurança, naturalmente, do seu staff de política, mas ele não pode se acompanhar de pré-candidatos ou de candidatos. Então, se um presidente ou se uma presidenta, esse termo não existe no nosso português, se qualquer deles se acompanha ou dá carona para um deputado, para um senador, para um vereador, para um prefeito que seja candidato naquele processo eleitoral, o presidente estará, junto com este político, praticando o crime do artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74 e ensejando automaticamente a cassação do mandato daquele político que venha eventualmente a ser eleito. É claro que o crime tem pena de cassação de registro referente ao mandato sendo obtido. Se ele já é detentor e não se reelege, ou se é julgado antes da eleição, ele não vai perder o seu mandato, porque é uma pena vinculada ao mandato a ser conquistado, tá bom? Então, atenção a esse detalhe do crime do artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74. Muito bem, pessoal, mas vejam que a vedação ao uso de bens públicos, mesmo na perspectiva criminal, possui exceções. A primeira nós já vimos, que é a possibilidade do presidente da República fazer uso dos veículos e aeronaves oficiais na campanha da reeleição e desde que haja pelo seu partido ou coligação o reembolso equivalente como se fosse um frete, um táxi particular. Mas existem outras situações em que o uso de bem público pode ser realizado em campanhas eleitorais. E eu começo pelo artigo 37, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Esse dispositivo diz que a realização da propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo fica a critério da mesa diretora. Isto é,
A lógica republicana impõe que nenhum bem público pode ser utilizado para fazer propaganda eleitoral. Isso está consagrado no 37 caput da mesma lei eleitoral. E aí, o parágrafo 3º diz, olha, no caso da propaganda ser realizada nas dependências do Poder Legislativo, é preciso uma deliberação da mesa diretora, que via de regra acontece por meio de resolução, dizendo, está permitida a propaganda eleitoral nas dependências da Câmara, nas dependências da Assembleia Legislativa. Em havendo essa autorização, não existe conduta vedada, não existe propaganda eleitoral irregular, não existe crime eleitoral. Porém, no plenário, ainda que não exista esta autorização, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que o parlamentar possui imunidade absoluta e não haveria nem o crime, nem eventual ilícito eleitoral de natureza criminal. Muito bem, mas nós temos outra exceção também no tocante à proibição do uso de bens públicos. Ela está catalogada no artigo 73 da Lei das Eleições, segundo o qual os chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal e os respectivos vices poderão utilizar as residências oficiais para reuniões internas da sua campanha, desde que não ostentem o caráter de publicidade. Então, atenção, porque o presidente, o vice-presidente, o governador, o vice-governador, o prefeito, o vice-prefeito podem receber o staff da sua campanha, podem fazer vídeos, podem fazer gravações, podem praticar toda e qualquer reunião interna e não publicizada para finalidade eleitoral. Atenção a esse dispositivo. Outra exceção também está catalogada lá no artigo 73 e diz respeito à possibilidade dos partidos políticos usarem bens públicos para as convenções partidárias. É muito comum nas cidades pequenas e de médio porte que a Câmara dos Vereadores, que o ginásio municipal ou até mesmo um prédio da Secretaria de Saúde seja utilizado para realizar a convenção partidária, isto é, para que se escolham os candidatos de determinada agremiação. Isso está autorizado pelo artigo 73, inciso 1º da Lei 9.504/97 e está autorizado também pelo artigo 51, inciso 1º da Lei 90/96 de 95, a chamada Lei dos Partidos Políticos, ok? Muito bem. Então vejam que há uma permissão em menor escala, mas ela existe, no tocante ao uso de bens públicos para finalidade eleitoral. Percebam, entretanto, que há outro crime também catalogado no que diz respeito a essa matéria. O artigo 346 do Código Eleitoral diz o seguinte, é bem interessante esse tipo penal. Descumprir o artigo 377. Ele diz que é crime descumprir o artigo 377. E o artigo 377, por sua vez, diz o seguinte, que o serviço de qualquer repartição pública, federal, estadual, municipal, autárquica, fundacional, ou de pessoa jurídica contratada pelo poder público, inclusive as suas dependências, não pode ser utilizada para finalidade de natureza político-eleitoral. Então, bem público, serviço público, servidor público, não pode ser usado para finalidade eleitoral, sob pena de caracterizar o crime do artigo 377. Mas cuidado com a questão da cronologia. Por quê? No que diz respeito ao uso de bem público, especificamente de veículos e embarcações, desde 90 dias antes da eleição, eu tenho o artigo 11, inciso 5º, que tem aquela pena única de cassação do registro do mandato. Se for desde o 91º dia para trás, aí vai incidir o artigo 377 do Código Eleitoral.
Outro detalhe importantíssimo aqui na questão diz respeito às pessoas jurídicas contratadas pela administração pública. É crime usar, ainda que o bem seja privado, mas somente vinculado à atividade administrativa, o bem para finalidade político-partidária. Isso tem uma grande diferença quando a gente fala do ilícito da conduta vedada em ano eleitoral. O artigo 73, inciso 1º, fala somente de bens pertencentes à administração pública e não coloca pessoas jurídicas contratadas. Isso faz surgir na doutrina exatamente o debate se é a propriedade ou se é a afetação ao serviço público que vai fazer incidir a conduta vedada. No crime, não há espaço para esse debate, porque o tipo já fez a ressalva, já abarcou tudo. É tudo que pertence ou que é contratado e utilizado para a finalidade pública. E vejam, esse dispositivo do artigo 377, ele tem uma incidência prática muito grande. Pensem os senhores no uso dos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, oficiais para fazer propaganda eleitoral a favor de determinado partido ou candidato. Os grupos institucionais, eles são criados e são manejados para otimização do serviço público. É um espaço virtual custeado com dinheiro público e contratado para uma finalidade pública específica, otimização da comunicação. Atos de propaganda em veículos oficiais, seja de WhatsApp, seja de Telegram, seja de Instagram, qualquer um deles, isso caracteriza o crime eleitoral do artigo 377. Aliás, se esse ato de propaganda for realizado no grupo institucional e no dia da eleição, você vai ter caracterizado aí o crime do artigo 377 com do artigo 39, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, que proíbe a realização de qualquer ato de propaganda eleitoral no dia do pleito. Então, atenção, porque isso, de fato, acontece de forma reiterada. Uso dos grupos institucionais para a realização de propaganda. Mas essa questão do uso de bens públicos, da estrutura de bens públicos, também nos remete a outro debate prático importantíssimo. O agente público, o servidor público, ele pode ir trabalhar com a blusa do seu candidato de preferência? Ele pode usar o broche, ele pode usar o boné, ele pode usar o adesivo, ele pode colocar na sua estação de trabalho o calendário, a foto do candidato? Me parece que não. E por que não? A despeito do servidor público ter o direito legítimo à sua escolha política, na repartição pública ele é o Estado. O Estado é representado por ele. E, como tal, deve seguir o princípio da impessoalidade. Nenhum servidor público pode, ao se relacionar com um particular em horário de expediente, sendo o Estado, manifestar preferência por candidato A, B, C ou D. Isso daí é violação clara à conduta vedada do artigo 73, inciso 1. E fazer propaganda em recinto público, em bem público, é, como nós vimos, crime eleitoral do artigo 377. Há, porém, um detalhe aqui muito importante e que também sempre traz problemas no dia a dia. O servidor público resolve não ir trabalhar com a blusa do seu candidato. Ele se convence que, de fato, não é interessante, ele está fazendo atendimento ao público e ali se relacionar com as pessoas, ostentando propaganda de candidato. Mas ele coloca, dentro dos termos da legislação, adesivos de candidatos. E vem para o seu local de trabalho, estaciona o carro e a chefia muitas vezes pergunta: é possível ou não é possível
que eventualmente o servidor público estacione o seu carro com adesivo de candidato no local. Aqui me parece que a situação deve ser um pouco diferenciada. Por quê? Via de regra, os veículos ficam estacionados em locais que não possibilitam o contato com o público externo. Não há qualquer vinculação do carro, do veículo, da moto, do servidor com o próprio órgão estatal. O indivíduo vem da sua vida privada, adentra no órgão público, deixa o carro guardado e vem trabalhar de forma impessoal, não ostensiva, sem que isso gere qualquer comprometimento à igualdade de oportunidades. Então, eu particularmente entendo que não é possível se proibir que o servidor público estacione o seu carro adesivado com candidatura ou com o partido somente por conta dessa vedação do uso de bens públicos para finalidade eleitoral. Há, porém, uma exceção que, infelizmente, às vezes, os servidores públicos mal intencionados costumam fazer. O indivíduo se junta com outros que ele sabe ser adepto de determinada ala política e eles resolvem parar os carros um ao lado do outro. E esta justaposição de um carro ao lado do outro gera o que se chama de efeito outdoor. Eles planejam maquiavelicamente fazer esta promoção da imagem com efeito outdoor do candidato ou do partido de preferência deles. Nesse caso, eles estão usando sim o espaço público, a área pública, para fazer ato de natureza político-partidária. Aliás, um ato que é proibido expressamente pela legislação. A lei eleitoral veda a propaganda por meio de outdoors. E se veda a propaganda por meio de outdoors no ambiente privado, quanto mais no ambiente público. Nessa hipótese, eles estarão incorrendo em conduta vedada, estarão incorrendo também em crime eleitoral. Então, atenção a esse detalhe, porque o servidor não pode trabalhar fardado com atos de campanha, ele não pode adesivar, ele não pode fazer propaganda na sua estação de trabalho, mas ele pode, a priori, estacionar o seu veículo no local de trabalho sem que isso traga qualquer problema, tá bom? Atenção. Aliás, uma vez aconteceu um exemplo comigo muito interessante, vou contar para vocês. Veja, uma vez um comandante de um quartel da polícia me ligou e disse assim: Doutor Igor, eu estou com um problema aqui. Os servidores públicos querem estacionar seus veículos aqui, cada um tem uma escolha própria, um é o comandante lá da polícia que é candidato, o outro é o opositor, e eu não quero problema aqui dentro, eu vou proibir todo mundo de colocar o carro aqui dentro, ou então eu vou rasgar adesivo de tudinho dos carros, que aí evita problema. O que é que o senhor acha? Eu disse, olha, eu acho que o senhor não pode impedir que eles estacionem os veículos aí, porque não há qualquer proibição nesse sentido. E se o senhor rasgar a propaganda que eles têm no veículo, nos termos da permissão legal, o senhor é que vai estar cometendo um crime eleitoral. Porque o artigo 331 do Código Eleitoral diz que destruir, deteriorar ou inutilizar propaganda eleitoral devidamente empregada é crime eleitoral. Então, recomende, documente, formalize, mande para o controle, faça as punições, mas nunca faça exercício arbitrário das próprias razões, porque o senhor pode passar de fiscal a fiscalizado. E esse é o conselho que eu dou a todas as senhoras e senhores. Nunca destruam um ato de propaganda eleitoral que está devidamente empregado, isto é, que está dentro dos termos da legislação eleitoral. Muito bem, esses são especificamente os crimes eleitorais que tratam da perspectiva do combate à corrupção. Existem os crimes conexos. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral tem a possibilidade de julgar os crimes conexos aos crimes eleitorais. E aí entra um cabedal de tipos penais que daria outra aula para a gente falar, que são os crimes contra a administração pública, os crimes licitatórios, os crimes de lavagem
de dinheiro e assim sucessivamente. Eu só quero deixar registrada essa possibilidade para que vocês se atentem também que são possíveis de serem apurados e punidos no âmbito da Justiça Eleitoral quando verificada a conexão. Recomendo aqui que vocês leiam, por exemplo, o inquérito 3345 julgado pelo STF, que traz ali as diretrizes específicas para o reconhecimento da conexão ou não dos crimes comuns com crimes eleitorais. Muito bem, acontece que a prática de crimes de corrupção eleitoral, seja a corrupção privada específica, seja a corrupção no âmbito do setor público, pode dar ensejo a algumas medidas mais incisivas, desde a prisão até mesmo medidas cautelares alternativas. E eu quero falar com vocês aqui, ainda que rapidamente, sobre essas possibilidades. Nós não temos hoje, em 2022, nenhuma pessoa presa por corrupção eleitoral, nenhuma pessoa presa de maneira definitiva ou cautelar por crime praticado nas eleições. Isso demonstra muitas vezes o baixo efeito sancionatório que existe nos tipos penais, mas isso demonstra também muitas vezes a falta da criatividade de quem fiscaliza e de quem julga. Vou dar um exemplo. É claro que se o indivíduo ele foi investigado, ele foi processado pelo crime de corrupção eleitoral e a eleição passou, a priori, não faz muito sentido ele continuar preso, porque o bem jurídico tutelado, que é a igualdade de oportunidades, se esvaiu, o processo eleitoral acabou. Se, porém, o indivíduo responde a outras ações penais, responde a outros inquéritos policiais, nada impede, aliás, tudo recomenda e existem diversos julgados nesse sentido, que a prisão preventiva se mantenha mesmo após o processo eleitoral, porque aqui está-se a garantir a ordem pública e não somente o processo eleitoral como um todo. A reiteração criminosa é um dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. E pouco importa se nós estamos a falar de crimes, entre aspas, comuns ou crimes eleitorais especificamente falando. Muito bem, outra possibilidade importantíssima diz respeito ao afastamento das funções públicas. Nós sabemos que o artigo 319 do Código de Processo Penal autoriza que para fazer cessar a reiteração criminosa se decrete o afastamento da função pública ocupada pelo agente. A lei não traz um prazo específico como fez a lei de improbidade. E aí a jurisprudência do STJ entende que o prazo de 180 dias é o prazo razoável, podendo haver prorrogação, desde que devidamente motivado. Porém, no caso dos crimes de corrupção que são praticados no contexto eleitoral, é preciso ficar atento à mesma lógica que ordena a questão das prisões. Se o fim específico foi o indivíduo praticou determinadas coações eleitorais, passou a eleição, ele não pode ser afastado do seu cargo, como dizem, porque o bem jurídico tutelado se esvaiu. Porém, se ele usa a estrutura pública, bens móveis, imóveis, servidores, para impulsionar campanhas, se ele desvia dinheiro para comprar votos, ele demonstra concretamente que é a pessoa que traz perigo ao bom andar da administração pública. E isso justifica o seu afastamento, ainda que passadas as eleições. Essa diferenciação é importante para que no dia a dia nós não incorramos nos erros dos afastamentos permanentes que não têm fim. Aliás, por falar em afastamentos permanentes, é importante lembrar a questão da demora das investigações de corrupção eleitoral. Não há um prazo específico na legislação para o fim das investigações, mas
o artigo 97A da Lei 9.504 de 97 diz que todas as ações eleitorais que tratam de cassação de registro ou de mandato devem ser julgadas em último grau no prazo de 1 ano. Vejam que é uma utopia, efetivamente falando. Pensar que uma ação que quer cassar alguém vai estar encerrada em todas as instâncias, isto é, no TSE ou no STF, em 1 ano, é mais uma disposição simplesmente para inglês ver, como se diz na prática, mas ela existe, a gente precisa aqui citar para vocês. Entretanto, no tocante às investigações, dizia eu, não há um prazo objetivo de finalização. Os prazos são tidos como impróprios. Fala-se em 10 dias para denunciar, em 30 dias para denunciar, conforme o réu esteja preso ou esteja solto. Isso está ali elencado da resolução 23.640 do TSE, válida para a questão da apuração dos crimes eleitorais. Isso está tipificado no Código de Processo Penal, que é aplicado supletivamente ao processo penal eleitoral, mas pouco se fala sobre a duração indiscriminada das investigações de corrupção eleitoral. Existe na prática forense os chamados inquéritos au-au. Os inquéritos au-au são aqueles em que o delegado de polícia remete ao Ministério Público pedindo mais prazo. O Ministério Público devolve ao delegado de polícia, autorizando a continuidade das investigações, sem indicar qualquer providência concreta, sem exigir qualquer providência completa, e isso fica no jogo do empurra ao Ministério Público, ao delegado de polícia, ao Ministério Público, ao delegado de polícia. E o tempo vai passando. Sai-se de uma eleição para outra e não há uma conclusão, ou positiva para denunciar e pedir a punição, ou negativa para dizer, ó, não há elementos de prova, o Estado não conseguiu coletar os dados necessários e não tem como denunciar, pede o arquivamento. Fica-se protelando a questão. E isso vem sendo objeto de diversos questionamentos no âmbito jurisprudencial. E o STJ vem consolidando a ideia de que nesses casos de violação à duração razoável da investigação, e me parece que 4 anos para finalizar um inquérito policial de uma singela corrupção eleitoral, não estamos falando de casos de macro corrupção, de um grande esquema infiltrado dentro da estrutura pública, com diversas pessoas, com múltiplas ações, não é isso que se vê no dia a dia. Quando é isso, tudo bem, a complexidade do caso justifica a demora na conclusão, o STJ é tranquilo, mas quando estamos diante de investigação simples, com poucas pessoas, com comportamentos objetivos e simplificados, nada justifica 2, 3, 4, 5 anos para concluir a tal investigação, seja da maneira positiva, seja da maneira negativa. E o STJ vem determinando o trancamento dessas investigações, exatamente por violação à duração razoável do processo. Mas, Igor, eu também vi que a nova lei do abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, fala que é crime estender injustificadamente a investigação. Salvo engano, é o artigo 31. É esse o caso, Igor? Então, o delegado, o promotor que estendem injustificadamente as investigações podem passar de investigadores a investigados? Calma, não é assim. Perceba que a mesma lei do abuso de autoridade diz no artigo 1º e seus parágrafos que, para a caracterização desse delito específico, é preciso demonstrar que o indivíduo praticou o comportamento típico com a finalidade específica de beneficiar ou prejudicar deliberadamente alguém, ou ainda para satisfação pessoal. Então, a demora, ela pode se dar por excesso de trabalho, a demora pode se dar por desídia profissional, a demora pode se dar por inaptidão.
E nada disso caracteriza o dolo específico exigido para o crime do abuso de autoridade. Então, não confundam. A ilegalidade objetiva do excesso de prazo da investigação processual penal não transforma o investigador em réu, não transforma o investigador no autor de um crime de abuso de autoridade, porque é preciso demonstrar o dolo específico. Agora, se numa interceptação, se numa busca, se numa delação, diz, não, o delegado e o promotor combinaram, eles disseram que iam demorar para poder prejudicar o indivíduo na próxima eleição, para aquilo ser usado contra ele, aí você tem a demonstração do dolo específico e ele pode sim ser sancionado. Aliás, o crime de abuso de autoridade é um crime de corrupção gravíssimo e que merece ser punido. Entretanto, vejam como a situação não é tão favorável. Para que você perca um cargo por abuso de autoridade, é preciso que haja reincidência específica, o que significa dizer que eu tenho que praticar o crime de abuso de autoridade, eu tenho que ser investigado, eu tenho que ser processado, eu tenho que ser condenado em todas as instâncias com trânsito em julgado e depois praticar um novo crime de abuso de autoridade, ser investigado, processado, condenado, recorrido e transitado em julgado. Somente com o segundo trânsito em julgado é que o abuso de autoridade vai dar ensejo à perda do cargo, algo que, diante da multiplicidade de recursos, torna praticamente letra morta esta sanção. Mas vejam, ainda na perspectiva do abuso de autoridade e a apuração dos crimes de corrupção eleitoral, que é algo que chama muita atenção, sempre muita mídia, muitos holofotes, existem duas situações que a gente precisa se atentar. A primeira delas diz respeito ao time das investigações. Existe algum limite temporal? Existe alguma restrição temporal para a adoção de providências criminais de corrupção eleitoral? A resposta é a priori não. E por que a priori não? Porque a lei, seja o Código de Processo Penal, seja o Código Eleitoral, seja a lei das eleições, não traz qualquer vedação. E se eu tenho um crime descoberto, eu posso denunciar, eu posso requerer o que entender de direito a qualquer momento. Entretanto, se você tem um fato muito antigo e isso é ressuscitado somente ali na iminência do processo eleitoral, sem qualquer fato novo, sem qualquer medida que justifique concretamente aquela intervenção, isso é algo que pode e deve ser apurado, porque que aquilo surgiu de uma hora para outra, que traz, sem sombra de dúvidas, um abalo na igualdade de oportunidades. Polícia, Ministério Público, Judiciário não estão para fazer justiçamento, não estão para tomar lado A, B ou C. Nós devemos atuar conforme demandados, nós devemos atuar com o rigor da lei, mas respeitando a imparcialidade, respeitando a igualdade de oportunidades, sem tentar fazer qualquer manipulação do comportamento do eleitorado. E nesta toada é importante falar do artigo 236 do Código Eleitoral, que aí sim tem-se uma restrição legislativa, mas que conforme a doutrina não possui mais aplicação. Vejam, o artigo 236 do Código Eleitoral diz que nenhuma pessoa pode ser presa desde 5 dias antes e até 48 horas depois das eleições, salvo se estivermos diante de flagrante delito, salvo se estivermos diante de sentença condenatória por crime inafiançável, leia-se sentença transitada em julgado, e por desrespeito a salvo-conduto, que é também um flagrante delito. E aí fica a dúvida, eu posso cumprir um mandado de prisão preventiva, ainda que por corrupção, dentro deste período vedado? Pelo texto da lei, não. Entretanto, toda a doutrina de direito eleitoral se filia ao entendimento que eu lancei, segundo o qual esse dispositivo não está recepcionado pela Constituição Federal. Nós vimos que o combate à corrupção eleitoral é de fato um anseio, é de fato
um objetivo trazido pela Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal disse expressamente que as pessoas podem ser presas a qualquer momento, sem qualquer restrição temporal, desde que haja um mandado judicial decorrente de autoridade judiciária e que exista a devida fundamentação. O período da noite foi resguardado, mas, retirada essa circunstância, não há hiato temporal para cumprimento de ordens judiciais e, portanto, não se pode imunizar comportamentos criminosos sob pena disso ser inconstitucional. Então, cuidado com esse dispositivo. E o Código Eleitoral, que é de 1965, de uma época da ditadura militar, e sim, a ditadura militar existiu no Brasil, todos nós sabemos disso, diz que descumprir o artigo 236 é crime. Está lá no artigo 298. Não confundir com o artigo 9º da Lei do Abuso de Autoridade, segundo o qual decretar prisão fora das hipóteses legalmente admitidas é abuso de autoridade. A diferença de um para o outro, se considerarmos válido o artigo 236, é exatamente o dolo específico. No artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, eu tenho que demonstrar que o descumprimento daquela proibição legal de prisão no período estabelecido pela lei se deu para uma finalidade específica, se deu para capricho pessoal. Beleza? Muito bem, pessoal. E para a gente finalizar aqui a questão da apuração dos crimes eleitorais, eu queria tratar com vocês ainda do artigo 38 da Lei do Abuso de Autoridade. Esse dispositivo diz que é delito o responsável pela investigação antecipar de maneira injustificada a imputação de culpa antes de formalizada a respectiva acusação. Ora, nós sabemos, como eu disse, que as investigações de corrupção eleitoral geram um grande clamor na imprensa, geram uma grande inquietação social e chamam, de fato, a atenção. E disso decorre, muitas vezes, um comportamento precipitado, assodado de agentes públicos que querem holofotes em detrimento do cumprimento do seu dever para dizer, realizamos a prisão de fulano de tal pelo crime XYZW e não faz qualquer detalhamento do que se tratava. Ou simplesmente instaura uma investigação e já comunica à imprensa, já divulga aquilo de maneira massiva, trazendo prejuízo, sem sombra de dúvidas, à imagem, à reputação de alguém que lá na frente pode ser absolvido. Então, nessa perspectiva, é preciso se atentar para duas circunstâncias. O promotor, o delegado de polícia, eles têm a obrigação constitucional de informar à sociedade investigações, pedidos que eventualmente sejam formulados. Porém, é preciso contrabalancear isso com o direito à imagem, com o direito à honra de quem é investigado. E o artigo 38 tenta fazer isso dizendo, você pode divulgar, você pode informar, mas apresente a acusação primeiro. E aí a interpretação sobre esse termo acusação, ela é divergente na doutrina. Eu entendo particularmente que se eu faço um pedido de prisão preventiva contra alguém, um pedido de prisão temporária, e isso está trazido num bojo de uma acusação, de uma peça acusatória, ainda que de natureza cautelar penal, isso pode ser divulgado, sem imputar especificamente a responsabilidade. Já outra vertente entende que não, que somente com o oferecimento da peça acusatória, isto é, com a denúncia criminal, é que se vai permitir ali a divulgação da informação. E como há divergência na doutrina, não há crime de abuso de autoridade, porque a própria lei de abuso de autoridade, que inspirou a nova lei de improbidade, nós vimos, diz que a divergência doutrinária exclui o dolo específico
do abuso de autoridade, tá bom? Então, atenção a esse detalhe na questão da divulgação das investigações de corrupção eleitoral. Bem, pessoal, eu queria encerrar com vocês aqui esse debate. Daria ainda para falar muito sobre as condutas vedadas em ano eleitoral, que nós nem chegamos a adentrar especificamente, mas fica aqui a minha recomendação para vocês que tenham interesse no assunto, tanto do meu livro, A Nova Lei de Improbidade Administrativa Comentada pela editora Mizuno, que faz um estudo analítico, prático e também crítico da Lei 14.230, mas também dos meus outros 2 livros que tratam da corrupção eleitoral, especificamente falando, que é o Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral, que está na 4ª edição pela editora Mizuno, livro que é citado de maneira recorrente no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, e tem também o livro chamado Reflexos Eleitorais da Nova Lei de Improbidade Administrativa, publicado também pela editora Mizuno, editora ao qual eu tenho um contrato de exclusividade. Então, fica aí a minha recomendação para quem quiser se aprofundar nos temas que nós exploramos aqui nas 5 aulas de hoje e vamos passar então para o quiz final aqui. São ilícitos eleitorais que podem cassar registro ou mandato: caluniar opositor, destruir propaganda eleitoral alheia, usar veículos oficiais em atos de campanha, de propaganda eleitoral antecipada. Resposta é o item C. Nós vimos que, de fato, o artigo 11, inciso 5º da Lei 6091 de 74, traz a pena específica de cassação do registro do mandato quando isso acontece nos 90 dias antes da eleição, tá bom? Podemos passar, então, à próxima pergunta, por favor. Não é legitimado para o ajuizamento das ações eleitorais o candidato, o partido político, o cidadão e as coligações. A resposta é o item C, o cidadão. Percebam, meus amigos, minhas amigas, que o cidadão, embora possa ajuizar a ação popular na justiça comum, que o cidadão, embora possa ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública nos crimes de corrupção, ele não tem legitimidade para o ajuizamento de nenhuma ação eleitoral cível. O cidadão só pode dar a chamada notícia de inelegibilidade ao juiz eleitoral. Isto é dizer, o fulano de tal que é candidato não é elegível por isso e por aquilo. Mas isso não é uma ação de impugnação ao registro de candidatura, é apenas um comunicado formal. Esse é o motivo pelo qual o cidadão não tem legitimidade. Vamos à próxima questão, por favor. Não é característica das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral a finalidade eleitoral presumida, a aplicação indiscriminada a todos os níveis federativos, a incidência temporal uniforme e de ilícito de mera conduta. Resposta é o item C. As condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, que estão entre os artigos 73 e 77 da Lei das Eleições, elas possuem uma incidência temporal muito variada. No silêncio da lei, interpreta-se que elas incidem a partir do início do ano eleitoral. Entretanto, há dispositivos que objetivamente já limitam, como o artigo 77, que fala nos 3 meses anteriores às eleições. Nós temos o inciso 5º, que fala na questão dos 180 dias anteriores. Nós temos o artigo 73, inciso 7º, que trata do primeiro semestre do ano eleitoral, e assim sucessivamente. Esse é o motivo pelo qual não há uma uniformidade na questão do lapso temporal das condutas vedadas. Então, pessoal, como dito, eu encerro por aqui a nossa aula. Agradeço a companhia de vocês ao longo desses 5 blocos. Fica também aqui a minha recomendação para quem tiver interesse em se atualizar na matéria para seguir o meu Instagram,
Prof. Igor Pinheiro. Lá eu posto dicas diárias sobre direito eleitoral, direito anticorrupção, direito administrativo, comento decisões da atualidade. Não entro em questões de natureza político-partidária, é um estudo técnico, científico, para quem tem interesse em se capacitar, seja para concursos públicos, seja para a prática profissional na área da advocacia ou mesmo na área do Ministério Público ou da magistratura. Agradeço mais uma vez a honroso convite feito aqui pela TV Justiça para o programa Saber Direito e estou à disposição nas minhas redes sociais para que possamos interagir e eventualmente até tirar alguma dúvida que tenha ficado sobre o conteúdo exposto aqui. Um grande abraço e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.